Fala pessoal, bem-vindos a mais um Machine Learning Hands-On, o lugar onde você aprende as melhores técnicas de Data Science aplicada à saúde. Mas seguindo aqui com o nosso tutorial, na última aula a gente aprendeu a coletar e analisar alguns dados brasileiros sobre o câncer de próstata, tá certo? A gente aprendeu a criar um gráfico de linha com um design bonito e apresentável. Além disso, eu apresentei esse dataset aqui para vocês, tá bom? Que eu achei lá no Kaggle, dataset de câncer de próstata. Que vai ser o dataset que a gente vai trabalhar aqui de agora em diante, tá bom? Então vai lá e baixa esse dataset no Kaggle, tá bom? Só clicar aqui em download, você já consegue baixar ele. Mas vamos botar a mão na massa aqui de fato. Vamos começar importando a biblioteca Pandas, importando o nosso dataset aqui. Então, beleza, a gente começou aqui utilizando o Pandas, tá certo? A gente utilizou o método readCSV para importar o nosso dataset, para abrir nosso arquivo CSV aqui. A gente armazenou esse dataset no objeto data, que eu chamei de data. E esse objeto aqui ele tem dois métodos. Um deles é o shape e o outro é o head, que a gente consegue visualizar o shape da tabela. E também o head a gente consegue visualizar as 5 primeiras linhas, tá bom? Então veja que o nosso dataset aqui a gente tem 100 amostras com 10 colunas. É um dataset pequeno, tá certo? É um dataset só para a gente treinar mesmo aqui. Dificilmente você conseguiria bons resultados criando um modelo somente com essa quantidade de dados. Mas enfim, a gente tem aqui, como eu disse, 10 atributos. O primeiro é a identificação, que não vai ser útil para a gente no processo de classificação. A gente tem a coluna de classes, que traz o diagnóstico da célula. A gente tem o raio, a textura, uma coluna de perímetro, de área, suavidade, compacidade, simetria e de dimensão fractal. Enfim, são 10 atributos aqui que a gente tem na nossa tabela, no nosso data frame. Mas agora vamos visualizar a distribuição de classes aqui, desse dataset, dessa coluna, tá bom? E é uma informação bastante importante, porque com isso a gente consegue visualizar e entender se o dataset está desbalanceado ou não, ou seja, se ele tem mais amostras, muito mais amostras de uma classe comparado a outra. E o objeto dele, ele tem um método chamado ValueCount, e a gente pode especificar a coluna do dataset dessa forma aqui. Veja que a gente tem 62 amostras da classe maligna e 38 amostras da classe benigna, tá bom? E pode ser muito útil também a gente visualizar essas informações através de um gráfico de barras, bem simples mesmo, tá bom? E a gente pode fazer isso dessa forma aqui. Pronto, veja aqui a mesma informação agora em forma de gráfico de barras, tá bom? Agora vamos verificar os tipos de atributos que a gente tem e se o nosso dataset possui alguns dados faltantes, possui o missing values. Para isso eu vou começar utilizando o método info, que ele já traz algumas informações para a gente. Então veja que para cada atributo ele traz um número de dados não nulos, tá bom? E os tipos e o tipo de atributo, o tipo de dados que tem nessa coluna, tá certo? Esses tipos de dados aqui, int e float, são numéricos, tá bom? E esse tipo de dado aqui, object, são dados categóricos. Então, essa coluna aqui, Diagnosis Result, ele possui dados categóricos. Você pode ver que é M ou B, né? Então, são dados de string, texto. Então, veja aqui também, ele traz a informação que a gente tem 4 atributos, do tipo float, 5 atributos do tipo inteiros, int, e um atributo do tipo objeto. Ele traz também a memória utilizada pelo dataset. Mas enfim, seguindo aqui eu vou utilizar outro método também que é bastante útil para a gente visualizar se existem dados faltantes, se existem missing values. O método é isNull. Então esse método ele traz a quantidade de dados faltantes em cada atributo, em cada coluna. Veja que para esse nosso dataset aqui a gente não tem dados faltantes, tá certo? Então a gente não vai precisar se preocupar com essa parte do processo. A gente pode também verificar isso para um atributo só, tá bom? Caso seja necessário, caso seja útil para você. Basta especificar a coluna entre colchetes logo depois do nome do objeto, que o dataset está armazenado. Então, por exemplo,
Confirmando aqui, nosso dataset não tem dados faltantes, então a gente não vai precisar lidar com essa parte, com esse problema desse processo, tá bom? Mas vamos agora explorar mais a fundo como está distribuído os valores desses nossos atributos. Vamos começar utilizando o método describe para visualizar algumas informações de nossos atributos. Esse método traz para a gente a quantidade de dados de cada atributo, traz a média dos valores da coluna, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, o primeiro, o segundo e o terceiro quartil, sendo que o segundo quartil é exatamente a mediana, tá certo? Desses valores da coluna. Fica tranquilo que caso se tu não saiba o que é o quartil, já eu vou explicar aqui, tu vai entender bem direitinho. Então veja bem, a gente tem esses dados aqui, mas é bem melhor e bem mais fácil a gente visualizar essas informações através de gráficos, não sei se você concorda comigo. Então eu vou começar introduzindo aqui alguns gráficos, vou começar pelo box plot. Então, analisar os box plots desses nossos dados é uma maneira simples de visualizar e comparar a distribuição de uma variável numérica. Além disso, ele é muito importante para identificar outliers, que podem afetar diretamente nas decisões das nossas análises, dos nossos modelos de machine learning, que a gente vai testar logo em breve. Bom, mas entendendo agora o que é um box plot, ele apresenta 5 valores. O primeiro é o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Então, por exemplo, para essa variável aqui, o ID, que vai acabar sendo útil aqui para a gente explicar, que de fato ela não é uma informação relevante, mas vai ser útil aqui para a gente entender o nosso box plot. Então, essa coluna ela tem um valor mínimo de 1, tem um valor máximo de 100, tem a mediana aqui de 50,5, primeiro quartil de 25,75, segundo quartil de 75,25. Agora vamos construir o box plot para essa coluna para ficar mais claro. Para construir esse gráfico eu vou usar o pyplot e o seaborn, tá bom? Então eu vou começar importando essas bibliotecas. Beleza, agora eu vou configurar o tamanho do nosso gráfico. E a gente pode fazer isso utilizando o método figure do pyplot, matplotlib. Ele tem um parâmetro, um argumento que a gente pode passar, o fig size. A gente pode passar o tamanho que a gente quer que a figura tenha. Então vai brincando depois com esses valores aqui para você entender bem. Mas praticamente esse 4 aqui é o tamanho do eixo X e o 8 é o tamanho do eixo Y. Beleza, agora eu vou usar o método boxplot do seaborn para construir o nosso gráfico. Então, vou construir boxplot para essa coluna, tá bom? A ID, como eu tinha comentado. Esse método boxplot tem esse parâmetro aqui, tem esse argumento oriente, que a gente pode especificar a orientação do gráfico. Eu vou querer ele vertical, tá certo? Caso você queira o gráfico na horizontal, você pode passar H aqui no lugar do V. Por fim, vamos visualizar aqui essa figura, utilizando o método show. Vamos ver como é que ficou. Pronto, temos aqui um boxplot. Veja que o valor mínimo é 0, o valor máximo é 100 e a mediana está aqui em torno de 50, tá bom? O primeiro quartil está aqui em torno de 25 e o terceiro quartil está em torno de 75. Pronto, entendido o que é um boxplot e como é que a gente pode montar ele aqui, vamos ver como é que ele pode ser útil para analisar os nossos atributos. Então, por exemplo, digamos que eu queira analisar como é que está a distribuição dos valores nas áreas das células malignas e das benignas. E a gente pode fazer isso utilizando o boxplot. Nesse caso, a gente faz dessa forma aqui. Bom, no eixo X a gente quer a informação do diagnóstico, se é benigno ou maligno. Já no eixo Y a gente quer as áreas das células. Pronto, veja que a gente tem então aqui as áreas, tá bom, das células, e aqui a especificação se a célula é maligna ou benigna. Veja que as malignas estão de azul e as benignas estão de laranja. Então, por exemplo, as células da próstata que são malignas, elas têm um valor mínimo aqui de, acho que um
perto de 400, vamos dizer. O valor máximo dela está aqui em torno de 1.400 e tem uma mediana aqui um pouco maior que 750. E o que esse gráfico aqui está dizendo é mais ou menos assim, ó, a maioria dos valores estão variando aqui entre 700 e 1.000 e pouco, mas a maioria dos valores estão mais próximos de 750, tá bom? Porque essa mediana aqui está mais para baixo. Enquanto que as células benignas, ela tem uma área aqui em torno de 400, digamos assim, e um pouco maior de 500. Veja que ambos aqui possuem esses outliers, tá bom? Que são esses dados mais discrepantes, e comparado com os valores da distribuição, lógico. O que eu quero que tu tenha em mente aqui é que quanto mais diferente as áreas das células malignas e benignas forem, mais fácil a gente consegue utilizar esse atributo para discriminar elas, concorda comigo? Então, é muito útil a gente visualizar essa informação para todos os atributos numéricos que a gente tem aqui. Lógico que se tu tem uma quantidade enorme de atributos, talvez isso seja bem viável. Mas no nosso caso aqui a gente tem 10 atributos só, então tá bem tranquilo para a gente analisar um por um. E assim, é bem importante que tenha em mente que aqui a gente está analisando atributos numéricos, beleza? A gente não está analisando atributos categóricos, até porque não faz sentido a gente fazer um boxplot em um atributo categórico. Mas enfim, vamos tentar agora plotar os boxplots para todos os atributos, da mesma forma que a gente fez aqui, analisando se os dados desses atributos diferem de quando ele é uma célula benigna ou quando ele é uma célula maligna. Se esse atributo ele é forte para poder discriminar essas duas células. Mas primeiro vamos tentar plotar os boxplots dos atributos, de todos os atributos, só para ver como é que vai ficar aqui. Vou alterar aqui o tamanho do eixo X, vou aumentar porque vão ser bem mais gráficos agora, vão ser bem mais boxplot. Vou colocar na horizontal também para você ver como é que fica. Agora vão ser todos os dados, tá certo? Todos os atributos. Vamos lá. Veja só aqui o gráfico que a gente tem. Veja só aqui o que aconteceu, tá certo? Esse boxplot aqui da área, ele tá bem tranquilo pra gente visualizar e analisar. Mas os outros que tem aqui, a gente nem consegue ver direito. Isso porque os valores dos atributos da área estão em uma escala muito maior que os outros atributos. Esses atributos aqui mesmo tem escala, os valores deles são bem perto de zero, tá ligado? Enquanto que a área tem valores quase de mais de 1000. Então, para a gente resolver esse problema e conseguir visualizar esses atributos de forma que a gente consiga interpretar e analisar mesmo, a gente precisa aplicar alguma técnica de pré-processamento para que a gente bote todos esses valores na mesma escala, tá bom? Todos esses atributos na mesma escala. A primeira técnica que eu vou apresentar para vocês é o Standard Scaler, que ele centraliza a média e faz com que os features tenham variância de 1. Mas vamos aplicar aqui esse método e visualizar os dados, vai ficar mais tranquilo de entender. Então, para usar esse método, eu vou utilizar o scikit-learn, beleza? O scikit-learn tem um pacote chamado Preprocessing, que possui um método prontinho já para a gente utilizar. Então, vamos começar importando esse pacote. Pronto, agora a gente pode passar os dados que a gente quer aplicar esse processamento, tá certo? E só abrindo parênteses aqui, nesse caso, a gente não quer aplicar em todos os dados do nosso dataset, do nosso data frame. Lembra lá que a primeira coluna é a identificação, então ele não nos traz informação relevante para a gente. E a segunda coluna tem dados categóricos, que é exatamente a coluna se informando se a célula é maligna ou benigna. Então não faz sentido a gente aplicar esse pré-processamento aqui nessas duas colunas. Então a gente vai usar nosso dataset a partir da terceira coluna. E a gente faz isso dessa forma aqui. Lembra que a gente pode acessar uma coluna do dataset passando o nome dele entre colchetes, na frente do objeto que o dataframe está armazenado. E o que a gente está fazendo aqui é passando todos os nomes que estão das colunas da terceira coluna em diante, utilizando o método columns. E como a primeira coluna é representada pelo índice 0, então a segunda coluna é representada pelo índice 1, a terceira, que é a que a gente quer, é representada pelo índice 2. Por isso a gente passa e pega do número 2 em diante. Depois esses dois pontos aqui significa o resto do dataset, tá bom? Todas as outras colunas.
Pronto, agora a gente pode visualizar esses dados para ver como é que ficou. Então, olha para cá agora, preste atenção que essa é a parte mais chata da aula, que os fracos normalmente vão embora, ou vai ficar no celular, tá ligado? Mas quem aplica e entende valendo isso aqui, vai sair muito na frente. Então, preste atenção. Veja que os atributos aqui, eles estão bem difíceis de interpretar, porque eles estão num array, estão numa matriz. E para solucionar isso, eu vou criar outro data frame. E o Pandas tem um método que permite que a gente crie um data frame, tá bom? Então, vê como é que vai ficar. A gente pode passar os dados como primeiro parâmetro que a gente quer. Não foi que eu salvei? Esquerdeira. E a gente pode também configurar os nomes das colunas, tá bom? Do nosso data frame. A gente quer que as colunas tenham exatamente o mesmo nome do data frame original. Então é só a gente passar os nomes das colunas da terceira e diante, porque como a gente já discutiu aqui, eu só estou pegando as colunas da terceira coluna e diante do data frame original. Beleza, então visualizando aqui nosso data frame para ver como é que ele ficou, veja que ele está exatamente do jeito que a gente esperava, tá certo? Vamos utilizar agora o método describe para a gente analisar os valores médios, máximos e mínimos desse novo data frame. Pronto, veja que as médias dos atributos estão bem próximas de zero, tá bom? Essa linha aqui. Então zero praticamente, estão valores elevados a menos 16, menos 17. Veja que o desvio padrão está bem próximo de 1, tá 1 praticamente também. Então, exatamente como eu tinha falado. Ele coloca a média dos atributos para 0 e faz ele ter uma variância de 1. Pronto, agora vamos visualizar novamente o gráfico com os box plots dos atributos que a gente já tinha feito antes, tá certo? Vou só copiar aqui e vou mudar os dados que a gente vai passar para ele. Pronto, veja que a gente consegue agora visualizar tranquilamente os box plots de todos os atributos, porque eles agora estão numa escala muito mais próximas. Mas antes da gente seguir aqui, eu quero apresentar ainda mais uma forma de você mudar essa escala dos valores dos atributos. Existe outro método também bastante interessante, também do pacote PyProcessing, chamado Min-Max-Scaler, que ele traz os valores dos atributos para ficar entre 0 e 1. Eu vou fazer mais rapidamente aqui essa parte, beleza? Porque é exatamente bem semelhante ao que a gente acabou de fazer. Quero só trazer mais uma alternativa para você. Veja que aqui a única diferença é que primeiro eu criei um objeto desse tipo aqui, que consegue fazer essa transformação da escala, tá bom? E depois eu utilizo o método FitTransform e passo os nossos dados originais e armazeno os dados em uma nova escala nesse objeto aqui, min-max-data. E aqui veja que todos os valores mínimos estão em 0 e todos os valores máximos estão em 1, tá certo? Agora vamos plotar novamente nossos blocks plot. Dessa vez utilizando os dados dessa nova escala aqui.
Veja que novamente já está bem melhor para a gente visualizar e interpretar aqui os boxplots. Bom, mas vamos seguir agora. É agora que vem a parte mais interessante aqui dessa aula, tá certo? Então preste atenção agora, porque a parte mais importante é o ouro aqui. O que a gente quer agora é criar um gráfico desse tipo aqui, que a gente tinha feito, só que para todos os atributos. A gente já trouxe os valores dos atributos dos nossos dados para uma mesma escala, porém com o data frame aqui nesse formato, a gente não vai conseguir fazer esse gráfico aqui não, tá bom? Para todos os atributos de uma vez. Então a gente vai precisar utilizar alguns métodos aqui do Pandas para facilitar a nossa vida. Então vem comigo aqui que a gente vai conseguir. Primeiro a gente precisa juntar a nossa coluna de classes com o nosso data frame com os dados normalizados. Para isso a gente pode utilizar o método concat do Pandas, que para concatenar essa coluna com esse data frame, tá bom? Então, esse método aqui, concat, a gente vai passar dois argumentos para ele. O primeiro são os data frames que a gente quer juntar, tá bom? Então, o primeiro data frame é a coluna de diagnoses, que está no data frame data. E o segundo data frame, no caso, o segundo conjunto de colunas, é o data frame com os atributos já na nova escala, tá bom? O outro argumento que a gente passa é o axis, que a gente está informando aqui que a gente quer juntar esses datasets através da coluna, tá bom? E não das linhas. Então vamos visualizar como é que ficou esse nosso novo dataset. Então veja que a gente tem os dados desse dataset aqui, desse data frame, agora com esse data frame aqui, com essa coluna na frente dele, tá bom? A gente juntou os dois data frames. Então, no caso que a gente fez foi passar a coluna que a gente quer juntar e em seguida o data frame com os dados na escala que a gente já ajeitou. Pronto, agora o próximo passo aqui é remodelar o nosso data frame para um novo formato, tá bom? E para isso eu vou utilizar o método melt, que é um método para remodelar data frames em que uma coluna é uma variável identificadora, digamos assim, que no caso é a nossa coluna diagnose result. Então, no caso é uma coluna identificadora e as outras colunas são variáveis de medidas. Então a gente consegue ter um data frame com 3 colunas, uma para as variáveis, uma para os valores e outra para a coluna de classes, no caso a coluna de identificadora. Eu vou armazenar esse dataset por cima do próprio data frame, tá bom? Features data, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Bom, e aqui veja que a gente passou 4 parâmetros para esse método. Primeiro, o próprio data frame, que a gente quer fazer essa remodelagem. Depois, a variável de identificação, no caso, a coluna diagnose result, como eu tinha comentado. Depois, a coluna das variáveis dos atributos. E, por fim, a coluna dos valores desses atributos. E se a gente visualizar aqui o shape e as 5 primeiras linhas desse novo data frame. Deixa eu colocar um print aqui, senão ele não vai apresentar. Features data.shape. Pronto, veja que a gente tem agora um data frame com 800 linhas de 3 colunas. Lembre que o data frame original tinha 100 instâncias. Aí você multiplica pelos 8 atributos que a gente está analisando, que a gente chega aqui nesse valor de 800. Mas enfim, agora a gente tem um data frame que a gente consegue facilmente montar a nossa figura que a gente tanto quer para visualizar os boxplots, para a gente analisar os nossos atributos. Bom, veja que agora a gente está passando as features do eixo X, os valores no eixo Y, e a gente define esse parâmetro aqui com a variável categórica que a gente quer distinguir, tá bom? Que a gente quer analisar. Por fim, o data frame, que contém aqui essas colunas, que contém essas variáveis que a gente configurou. Agora vamos visualizar para ver se deu tudo certo.
Beleza, beleza. Agora sim a gente tem aqui o gráfico que a gente queria. Veja que a gente tem os boxplot de cada atributo, tanto para as células malignas quanto para as células benignas. E aqui eu quero que tu tenha em mente que, por exemplo, esse atributo aqui, Fractal Dimension, provavelmente não é um atributo muito útil para a gente conseguir discriminar as células da próstata. Por quê, Vini? Porque eles são muito parecidos. Veja como a mediana deles são bem próximas. E os quartis também, enfim. Alguns atributos que provavelmente seriam úteis para a gente levar para o nosso modelo de Machine Learning seria o perímetro, a área e esse atributo aqui de compacidade. Não sei se é assim exatamente que traduz, mas enfim. Veja que esses atributos ele possuem mediana e valores bem diferentes, quando a célula é maligna e quando a célula é benigna. Porém, veja esses dois atributos aqui, perímetro e área, eles são muito parecidos. Então, é muito provável que eles tenham uma alta correlação, um alto índice de correlação. E a gente vai discutir melhor isso logo mais. Mas antes, vamos aprender outro tipo de gráfico bem interessante aqui, para a gente analisar de forma bem parecida como que a gente pode analisar esses atributos. Então, deixa eu apresentar para vocês o Vinhauling Plot e como é que a gente pode interpretar eles. Aqui vai ser muito parecido com o que a gente fez com o Boxplot, tá bom? A única diferença vai ser no método Seaborn, que agora a gente vai usar o método Vinhauling Plot, ao invés do Boxplot. Pronto, veja que como é que fica sem esses parâmetros e com esses parâmetros. Fica bem mais fácil agora da gente visualizar e interpretar esses gráficos aqui. Então, novamente, aqui veja como a distribuição dos valores do perímetro e da área, e da compacidade também, eles conseguem diferenciar melhor entre células benignas e malignas. Nos outros atributos a gente não consegue visualizar essa diferença na distribuição de valores. Mas vamos visualizar ainda mais um gráfico, o Swarm Plot, que é também outro gráfico que a gente pode visualizar a distribuição dos valores de nossos atributos. E mais uma vez a gente consegue fazer ele tranquilamente, de forma bem parecida com o que a gente vem fazendo aqui, utilizando o Seaborn. Já que o Seaborn também já tem um método chamado Swarm Plot, que constrói ele pra gente, tá bom? A gente só precisa excluir aqui esses argumentos que tem no Vinhauling Plot e alterar aqui o nome do método. Ops. Agora vai. Bom, e esse pra mim é o gráfico mais legal, velho, porque a gente consegue visualizar cada instância aqui como um ponto no gráfico. Então, por exemplo, esse atributo aqui de textura, ele tem células malignas aqui de azul, tanto com valor alto quanto valor baixo. A mesma coisa acontece para as células benignas que estão de laranja. Agora, já esse atributo aqui da área, a gente consegue visualizar um padrão acontecendo aqui, tá certo? As células benignas, no geral, ela tem um valor mais baixo de área, e as células malignas também, no geral, tem um valor mais alto de área. Mas como eu tinha comentado antes, eu estava suspeitando que os atributos área e perímetros eles estão correlacionados. A gente consegue ver aqui, inclusive, que nesse gráfico, a gente consegue ver aqui que a distribuição dos valores dos atributos são bem parecidas. E se a gente lembrar lá das fórmulas de perímetro e área, a gente lembra que ambos são diretamente proporcionais ao raio, porque o perímetro é 2πr e a área é πr ao quadrado. Então, provavelmente, essas variáveis estão correlacionadas e, dependendo, a gente pode escolher apenas uma delas para levar em diante, para levar para o nosso modelo de Machine Learning. A gente pode analisar a correlação entre dois atributos utilizando o método COR. A gente pode fazer isso da seguinte maneira. Veja que eles têm um índice de correlação de 0,97. Aqui, analisando esse número, quanto mais próximo de 1 ou menos 1, mais correlacionadas as variáveis estão. Quanto mais próximo de 0, menos correlacionadas as variáveis estão, ou seja, menos independentes elas são uma das outras. A gente pode visualizar a distribuição entre duas variáveis através do gráfico também, tá bom? Então, o Seaborn tem um método chamado Join Plot, que a gente pode visualizar essa correlação.
Pronto, a gente pode ainda visualizar a correlação entre todas as variáveis através da matriz de confusão. Para isso, a gente pode utilizar o método heatmap, também do Seaborn, e passar os atributos que a gente deseja analisar das correlações. Vou aumentar aqui o tamanho para facilitar. Aumentar o tamanho dessa matriz de correlação para facilitar a visualização da gente. E aqui veja que eu passei ainda dois parâmetros para o método. Passei esse parâmetro aqui, é not true, para os valores das correlações aparecerem dentro dessas caixinhas aqui. E também configurei o parâmetro da grossura dessas linhas brancas aqui, tá bom? Entre uma caixinha e outra. E aqui você veja que todos os atributos têm correlação de 1 com ele mesmo, porque ele é igual a ele mesmo. E como a gente suspeitava e já tinha confirmado, os atributos perímetro e área, eles são muito correlacionados. Veja que eles têm uma correlação de 0,98, quase de 1. Esses atributos aqui de compacidade e simetria, eles também estão bastante correlacionados, tem correlação de 0,68, mas perímetro e compacidade também de 0,53. Compacidade e dimensão fractal também tem uma correlação de 0,65, compacidade e simetria também de 0,68. Bom, pessoal, mas para essa aula é praticamente isso. É isso que eu queria apresentar para vocês. A gente vai continuar aqui com essa série de vídeos. Tudo indica que na próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre Feature Selection, tá bom? Seleção de atributos e como lidar com outliers também. Mas resumindo o que a gente fez aqui hoje, a gente aprendeu a visualizar a distribuição de valores de nossos atributos utilizando boxplot, violin plot e swarm plot. A gente aprendeu também a interpretar esses gráficos e por fim a gente discutiu um pouquinho aqui sobre como analisar aqui a correlação entre as variáveis, tá certo? Que é um assunto que dá para fazer uma aula extremamente extensa, mas eu dei uma breve introdução aqui, só para vocês já ir tendo uma ideia para você utilizar aí nas suas análises. Então é isso, galera, mais um episódio do Machine Learning Hands-On aí para vocês. Até a próxima!